Vocês vão aprendendo o quanto que Deus é bom. Nunca duvidem. Deus é bom. E Ele é muito bom. Ele sempre nos acolhe. Ele sempre nos escuta. E nunca duvidem disso. Há umas 3 semanas, um jovem de 12 anos teve que ser submetido a 2 cirurgias cardíacas com intervalo de 15 dias. Que foi transferido para nós, vindo do Hospital das Clínicas, uma cirurgia de coração grave. E esse menino operou numa segunda, na terça de manhã, quando eu cheguei no CTI, eu não gostei dele, achei ele muito apagado, desliguei a sedação. Na quarta, ele não reagia. E eu disse para a mãe, algo errado, porque já desligamos a sedação mais de 24 horas e a gente não pode achar. Dentro do CTI, eu não acho. É ou não é? Não posso achar. Então, vou descer com ele para uma tomografia agora, porque a nossa preocupação é se ele fez um AVC, isquêmico, hemorrágico, algo pode ter acontecido na cabecinha dessa criança, e nós temos que ver o que temos para fazer com ela. E eu falei com vocês que eu lido com o SUS, eu tenho a graça de lidar com meus pobres, não é? Os pobres de Deus. E ela sozinha, claro, porque o povo custa estar lá, e custa a ter condição de ficar numa pensão ruim lá perto. E ela esfregava as mãozinhas, esfregava as mãos, e eu sabia que ela precisava de mais alguma coisa. E eu olhei muito para ela, e a blusa dela tinha uma cruz. Eu olhei para ela e falei assim, a senhora crê em Deus, não crê? Estou vendo uma cruz na sua roupa. Ela falou, creio, doutora. Eu falei, então, olhe muito para mim agora, olhe para mim. Escuta o que eu vou dizer para a senhora. Jesus é bom, mas Ele é muito bom. Então, experimente a bondade do Senhor. Se atreva a crer. Fé é assim, a gente põe o pé e Deus põe o chão. Apenas creia. Então, nós vamos descer com ele para a tomografia. A senhora continue em oração. Segure a cruz do seu terço, apenas em oração. Deus é bom. Fizemos a tomografia, o resultado foi normal. Deus é bom. Ele já está acordando e tudo vai passar, porque Deus é bom. Nunca tire isso do seu coração. Deus é muito bom para com todos nós. Eu gostaria, se alguém tiver com a Bíblia, gostaria que vocês pudessem me acompanhar no Evangelho de João. Capítulo 2, sobre as núpcias de Caná. No 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento, e seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus, que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse, enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Então lhes disse, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse, todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram apenas alguns dias. Palavra da salvação. O que tem me chamado a atenção hoje? Eu que trabalho com famílias há tantos anos, dentro do consultório, né? Que hoje as famílias estão vivendo uma época de famílias mais adoecidas. As famílias têm ficado mais doentes. Acho que tem vivido aquilo que eu falei, uma era de muita informação, de pouca formação.
e as famílias sobrecarregadas por pressões. Então, hoje as crianças nascem, eu brinco que elas nascem, e elas quase já têm uma obrigação que os pais têm que levar à Disney. Então, os pais têm que trabalhar loucamente. A minha mais jovem, que foi para a Disney, cliente, tinha 6 meses. Falei, ela ir para a Disney ou ir para um parque de Belo Horizonte, está tudo certo, ela não sabe nem onde é que ela está. Mas os pais ficam numa pressão, porque elas têm que mostrar. Então, os pais entraram num ritmo de trabalho tão alucinado, marido e mulher correndo o dia inteiro, e alguém cuidando dos filhos. E esses dias entrou uma mãe no consultório, era minha última consulta de uma sexta-feira, já quase 7 da noite, ela de rabo de cavalo, com uma menina de 9 anos de idade. Eu olhei a menina, estava pequenininha, magrinha, e ela começou, ela falou, filho, eu vim só para a rotina. Falei, mas vamos falar? De quem é essa menina? Porque um exame médico é uns 5 minutos. E hoje a minha grande preocupação, como pediatra, é ajudar os pais, porque pediatria é a única profissão que constrói, junto com os pais, quem vai ser o menino e aquela menina? Que homens serão? Que mulher será? E a minha grande preocupação hoje não é mais a estrutura física das crianças, mas a estrutura mental, a estrutura emocional e a estrutura espiritual. Então, hoje, tanto o pediatra como a igreja, hoje a nossa preocupação é como formar essas pessoas. E eu penso, como é que esse menino, essa menina vai estar de pé diante de um caixão de um pai e de uma mãe e seguir a vida? Como é que eu vou deixar essa pessoa de pé, inteira? E dentro delas eu tenho uma preocupação imensa com a estima. A pessoa tem que olhar no espelho e falar que espetáculo que eu sou. Mas não para que isso sirva para ela pisar em alguém, mas para ela ter segurança daquilo que ela é. E achei a menina com umas atitudes inseguras. Pediatra é terrível, né? Porque a gente bate o olho. E eu fui observando, a mãe falou, não come. E ela está brava, ela está nervosa, ela está dormindo. E eu falei, que hora que a senhora sai de casa? Eu tenho que sair antes das 7. Quem fica com as crianças? Quem arruma os meninos para ir à escola? Qual é a dinâmica da casa? Muito bem. No fritar dos ovos, eu falei, o seu marido está aí? Ele está com as outras 2 lá embaixo, doutora Filó, porque não queria tumultuar. Falei, pode mandar chamar. Todo mundo aqui dentro do consultório. Imagina o que o pediatra faz dentro do consultório. Eu falei com a minha secretária, fica com as 3, porque a conversa agora é de 3, do lado de cá. Falei com ele, qual a maior empresa que você tem na vida? Minha família. E está investindo o que é nela? Falei com a mulher, qual é a maior empresa que você tem na vida? Minha família, doutora, está investindo o que nela? Então, vocês vão me perdoar por tudo que eu vou dizer. Já começa a falar, já peço perdão de início. Porque a situação está péssima. Falei, a senhora usa rabo de cavalo porque aquelas mulheres que não têm tempo de cuidar de um cabelo, toma banho e sai doida correndo, prende o cabelo. Eu estou falando mentira? Não, doutor Filó, porque não dá tempo. Aí eu faço questão de levá-las para almoçar, tenho certeza. Presta atenção se o almoço não é assim. Os meninos sentados para almoçar, a senhora batendo no relógio. Corre, come depressa, olha o trânsito, nós temos que chegar rápido. Senão nós vamos perder a escola. Isso, como é que os meninos vão comer? Vai ser tudo magro, porque como é que você come sob pressão? Não come? Aí leva os meninos para a escola. Alguém busca os meninos. Chega de noite, hoje em dia o para casa é para a casa, né? Não sei se aqui em Maringá, sim, mas quem faz o para casa hoje são os pais. A minha guerra de alguns psiquiatras é acabar com o para casa. A criança tem que aprender dentro da escola e não fora da escola. Porque as famílias estão escravizadas, as relações estão péssimas, e aí quando chega em casa, aquele estresse, todo mundo cansado, pai e mãe, e tem que ensinar para casa. Anda, menino, você tem que aprender, menino, o menino morto. Anda, você também é burro, você não aprende. E vai virando aquela confusão, aí leva no neurologista, leva no psiquiatra, e tarja preta nos meninos. Ritalina nas crianças, porque os meninos estão quietos. Pois o menino quer brincar, quer correr, está morto, ele quer conviver com o pai e a mãe, ele quer abraçar, ele quer contar o que aconteceu na escola. Fica quieto, calado, faz o para casa. E tem a pesquisa tal, ele não estudou, não sei o quê. Eu estou falando alguma mentira, porque lá em Belo Horizonte é desse jeito. Aí deita o casal, morto, um está podendo olhar para o outro que quer matar. Eu falei com eles assim, qual que foi o dia que vocês deram um beijo, mas um beijo para valer? Na lua de mel, provavelmente. Vida sexual, vou falar com vocês, não está existindo, né? Porque se existe, fala, faz depressa, porque amanhã tem que levantar cedo, é pouco tempo para dormir.
Estou falando alguma mentira? Falei, e outra coisa, na hora que vai, a sensação que eu tenho, falei com eles, que a casa está tão bagunçada, que as roupas não sabem nem onde é que está os armários tudo amontoado, se abrir as portas, cai. Aí um olhou para o outro e falou, doutora Filó, pelo amor de Deus, nós combinamos até de arrumar os armários amanhã, como é que a senhora fala nisso? A senhora está filmando a minha casa. Falei, não, eu estou olhando para vocês e estou vendo que a vida de vocês, o casamento não tem mais vinho. Há muito tempo. Não tem mais vinho. Vocês estão se suportando um ao outro, que até para separar dá muita preguiça, vão levando. É melhor ir levando, que vai ter tanto trem para dividir, larga o trem para lá. Quantas famílias estão vivendo desse jeito? Eles não têm mais vinho. Não é verdade? Não é de chorar? Vocês acham de verdade que Jesus nos criou, Deus nos criou para uma vida dessa? Que bom. Então nós temos que reagir, porque Deus quer a vida, e a vida em abundância, e a vida com alegria. Se eu fico apavorada quando eu vejo isso no meu consultório, isso é consultório de pediatria, não é de psiquiatria, não. Meu consultório está mais sobre consultório de psiquiatria do que de pediatria. Porque as doenças infecciosas acabaram. Hoje em dia eu só cuido de saúde mental de uma família, né? As famílias estão adoecidas. Porque correm, e eu falo com eles, aí vocês deitam e fazem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o amém fica para o anjo, que vocês já desmaiaram. Ninguém reza nada, igual eu falei pela manhã. As famílias não reúnem mais, então as famílias não têm vinho, a vida virou uma água de chuchu rala, vai levando, casamento, isso mesmo. Não é isso mesmo. Deus não. Se o Evangelho nos conta que Nossa Senhora, Jesus e os discípulos estavam numa festa de casamento, é porque era algo bom e agradável a Deus, senão eles não estariam lá. Já pensaram nisso? Eles só estão lá porque isto é agradável ao Senhor. E o que nós estamos fazendo com as nossas famílias? Eu dei uma solução lá, mandei a mulher largar o emprego. Parece uma louca. Mas a gente tem que, ora, fazer opção pela saúde mental de todos, para que a gente possa aprender a viver com o necessário. A gente, às vezes, quer viver com muito e não tem nada, porque a gente perde o essencial, que a gente se perde. E eu falei, sabe por que essa criança está adoecida e a escola está mandando buscar neurologista? Porque as crianças não... Por que essa criança está insegura? Guarda uma coisa que eu vou dizer a vocês. A nossa vida, a vida de cada um de nós, ela tem que estar sustentada, tem que ter um alicerce, e esse alicerce chama-se amor. Se a nossa vida não estiver sustentada sob um amor, vai ter sempre algo faltando para o resto da nossa vida. Então, por isso que a primeira consciência que a gente tem, o primeiro mandamento que a gente deveria guardar, nem é amar ao Senhor, é permitir ser amado por Ele. Permitir saber que eu sou amada, aquilo que eu falei mais cedo para vocês, que eu sou uma filha amada, que você é um filho amado. Esse é o primeiro alicerce, e a criança precisa se sentir amada, desejada dentro de uma casa, para que ela tenha um passo firme, para que ela ande bem, para que ela seja segura, porque a criança é insegura, a criança que tem uma estima baixa, é uma criança vulnerável e sujeita a qualquer problema. Todos os problemas que eu tive de pedofilia via internet, as minhas crianças tinham problema de estima baixíssima. E aí o pedófilo usa e abusa, porque ela não tem estrutura interna na hora da falta da sua presença dentro da casa. A criança está insegura e ela vai procurar coisa onde não está. Então, não tem mais vinho. Então, guardem isso. Se a sua vida nesse momento está ruim, não é isso que Deus quer. Deus quer, que eu falei, o ótimo, Deus não tem o bom, Deus tem o ótimo. E quando a gente está perto de Jesus, a gente tem que aprender 3 coisas, igual foi ali. Nós temos que aprender algumas coisas de Maria, várias. Entre elas, que a gente tem que ter o olhar que ela tinha para perceber a necessidade do outro e levar até Jesus. Não foi assim que ela fez? Alguém queixou com ela? Não. Mas ela teve o olhar para ver aquele menino ali que ele precisa. Foi lá para Jesus e falou, olha, a situação ali é essa. Eles não têm mais vinho.
Então, a gente tem que ter essa delicadeza em aprender a olhar uns para os outros. E a gente não olha mais. A gente então não consegue ver a dor do outro porque a gente não olha. Lá em Belo Horizonte, uns anos atrás, teve uma professora que eu achava que ela tinha que ter sido homenageada. Que ela pegou as crianças de 4 aninhos da sala, fotografou só os olhinhos, cortou, colocou em todos os envelopes, mandou para os pais, falou, qual é o seu filho? Houve um surto em Belo Horizonte, porque as mães não reconheceram os filhos pelos olhos. Então, há quanto tempo eu não olho? Eu não vejo de verdade. Então, Maria percebeu a necessidade e foi falar com Jesus. Assim é a nossa atitude. A gente precisa começar a perceber a necessidade sem que o outro fale. Porque a gente precisa aprender que a gente não escuta com o ouvido, a gente escuta com o coração. A gente precisa estar perto para ouvir. Assim é médico. Médico tem que aprender a escutar o que o doente não fala. Quantas coisas a gente descobre sem o doente falar? Mas é pelo coração. Essa sensibilidade de Nossa Senhora que sabe perceber. Nós temos que ter a atitude dos servos, que olhavam para Maria para saber o que Jesus tinha mandado fazer, para fazer tudo o que ele mandou. E, ao mesmo tempo, nós temos que ter a atitude dos apóstolos que acreditaram nele. E, por isso, seguiram. Então, nós estamos precisando de ter essas 3 atitudes. Atitude de ter a sensibilidade de perceber, de olhar para a mãe e falar, o que foi que é para fazer o que o filho mandou? Fazei tudo o que ele vos disser. Se vocês observarem bem, se vocês lerem de novo esse trecho, vocês vão observar que somente um personagem tem nome. Quem é? Não cito o nome dela. Só tem um personagem que tem nome. Quem é? Quem? Jesus. Só ele é citado o nome. Não cita o nome dos noivos. Não fala, Maria fala, a mãe de Jesus estava lá. Os discípulos estavam lá, nós não sabemos quantos eram. Não fala. Só tem um nome. E esse nome é? Por quê? Porque somente ele é que pode nos dar o vinho novo. É somente nele que está a fonte de todas as coisas. Vocês veem que ele pega as talhas. As talhas eram fixas, assim como fixo é o nosso coração. As talhas contiveram o vinho novo da transformação, e é o nosso coração que Jesus vai atuar para transformar. É o nosso coração que ele vai mudar. É o nosso coração que é duro. É o nosso coração que ele quer fazer um transplante. Uma vez ele falou para Santa Margarida de Alacoque, falou, vamos fazer uma troca de coração, Margarida? Eu te dou o meu e você me dá o seu. Eu caí morta, né? Ainda bem que sabe para quem fala. Você imagina que ele falou para Santa Margarida, coisa louca, vamos trocar de coração, Margarida? Você fica com o meu e eu te dou, você me dá o seu. Deus precisa fazer essa operação. Aquilo que ele prometeu, aquilo que Deus Pai prometeu, que ele ia fazer uma nova aliança, ele ia escrever a aliança, e que as leis estariam escritas no nosso coração, que não seria mais coração de pedra, que ele ia dar um coração novo, um coração de carne, onde as coisas estariam escritas pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que nós precisamos de aprender? Jesus não fez discurso para ninguém, não fez discurso para os mestres sala, não fez discurso para ninguém. Ele fez o que ele precisava fazer e falou, dá. Pois é, nós precisamos de aprender com ele a tudo na nossa vida levar para Jesus. Seja qual for a situação, seja qual for, não, mas na minha família não tem mais jeito, está tudo perdido. Está perdido para nós, que é humano, mas não para o Senhor. Ele é que tem o vinho novo, ele que restaura o casamento, ele que restaura o amor entre o casal, é ele que organiza uma casa, é ele que passa a ser o centro, aquilo que eu falei mais cedo, ele é que tem que ser o centro, porque é só ele nele que pode acontecer uma transformação, uma mudança. Em mais ninguém, não há nenhum outro nome que possa transformar isso. Não há. Os casais, se o casamento está ruim, porque o casal realmente não dobra o joelho. Da mesma forma como que tem que ter oração individual, tem que ter oração em conjunto. Mas nós temos 24 horas que Deus nos dá, mas nós corremos 23 horas e meia para o dinheiro. E aí nós rezamos deitados, cobertos e no escuro de pijama ou de camisola. Estou falando mentira? Não. Por quê? Porque não cremos que, de verdade, quando você reza, quando você chama por Ele, que o Senhor está a seu
dispor, que quando você reza, a Trindade inteira está com o olhar sobre você. Há um texto lindo, quando Jesus nos ensinou a rezar. Como é que foi que ele falou? Quando orardes, entra no quarto, fecha a porta. Foi assim? Que o Pai sabe o que você vai falar antes que você abra a boca. Muito bem. Há uma correlação desse texto com Apocalipse. Em Apocalipse 2, quando fala assim, então uma voz me chamou de novo e falou assim, entra por essa porta aqui estreita, que eu vou te revelar coisas diferentes, vou te mostrar outras coisas que você não sabe. Muito bem. Os padres do deserto, esses grandes homens estudiosos, eles falam que essa porta que Jesus nos fala para fechar, ela está diretamente ligada à porta que abre no céu. Então, que quando eu fecho a porta de cá, que eu vou esquecer dos problemas de cá e vou me colocar inteiro diante dele, a hora que eu fecho essa porta, abre a porta do céu. Abre a porta do céu, e que para entrar no céu tem uma senha. Alguém arrisca a senha? Alguém arrisca a senha? Você fechou a porta do seu quarto, abriu a porta do céu, qual é a senha que tem para poder entrar? Quem? Tem um nome para você chamar. Quem? Mais um. Pai. Quando você fechar a porta, você entra na outra, igual o menino, e fala, Pai, você está aí? À sua espera. O dia que eu aprender isso. O dia que eu aprender, que eu fecho a porta do meu quarto e meu pai já está atento à hora que o meu filho vai falar, e ele sabe tudo que eu vou falar antes que a palavra chegue na minha boca. O dia que acreditarmos nisso. O dia que aprendemos a estar de joelho diante dele e falar, estou aqui para te agradecer, meu pai, para falar boa noite, meu pai. Eu estou morta, geralmente eu estou acabada. Quando eu vou começar a rezar, às vezes meia-noite. Mas está ali de joelho diante dele e falar, obrigado, meu pai. E vocês aprenderem uma coisa, que a gente renova nos braços de um pai. Quantos de vocês já tiveram ousadia de pedir ele para dormir no colo? Só eu, será? Uma? Duas? Peça colo. Fala com ele, o Senhor me permite dormir nos seus braços essa noite? Porque o Senhor me criou, e eu falo com ele. Então, 1 minuto, o Senhor me refaz em quanto tempo? Menos do que 1 segundo. O Senhor é Deus, é o meu Pai. Então, eu preciso que o Senhor me restaure as minhas forças, me refaça, faz tudo de novo. O tempo meu é curto, às vezes 4 horas e meia de sono. Então, me faça de novo, porque amanhã eu preciso levantar para vos servir, vos amar e vos consolar. Então, me ajuda, mas assim eu preciso do Senhor. É graça sobre graça. Peça colo. Você às vezes tem um colo melhor para você dormir, não existe. Você acorda novo, aí os residentes falam comigo assim, uma residente era muito engraçada, dizia, filho, nós temos ódio de você, que a gente sabe que você dorme pouco, o trabalho é feito uma louca, e chega aqui de manhã de salto, maquiada, nessa animação, que a gente tem vontade de matar. Como é que você está animada desse jeito? Eu falo, porque eu recebi, já acabei de comer um homem inteiro, vocês não comeram nada. Corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Chama-se Eucaristia. Eu sei essa moleza. Que moleza, não é? Então, quem pode pegar as famílias? Quem pode dar o verdadeiro caráter? Vocês imaginam, daqui a pouco nós estamos celebrando um dos maiores mistérios nossos, que me deixa sem fala com tanto mistério que Deus põe na nossa frente, mas um deles chama-se encarnação. Vocês imaginam que Jesus vem até nós por amor, e Ele se encarna em Maria, e vem morar numa família. A partir do momento que Ele vem morar numa família, a família é sagrada. E o que nós estamos fazendo com isso? Claro que o modelo da nossa vida chama-se família de Nazaré. Há uma análise linda de um Papa, Paulo VI, sobre a família de Nazaré. E ele fala que da família de Nazaré nós temos que tirar 3 lições. A primeira é o quanto que a família é sagrada. Os laços de amor que estão acabando. Nós precisamos de ter laços. Os filhos perderam a noção de quem que é pai e mãe. Está achando que pai e mãe é amigo? Não, pai e mãe é sagrado. Senão não tem espaço nem para chamar a atenção dos filhos.
Pai e mãe é pai e mãe, tem autoridade. Autoridade sobre os filhos. E a autoridade é diferente de autoritarismo. A autoridade é eu tomar a decisão enquanto ele não é capaz de. Ele quer pegar a faca, eu não posso deixar, porque ele tem 2 anos de idade, vai cortar tudo. Então, eu tenho autoridade de tirar isso da mão dele. Como eu não vou deixar ele envolver com droga, e não vou deixar o que depender de mim. E falo com eles, se seu pai e sua mãe é chata, a pediatra é mais chata. Por amor. A gente é chato por amor. Porque a gente cuida de quem ama. Então, a família, os filhos têm que entender os laços. É aquilo que eu falei com vocês, o amor é a única fonte que nos sustenta. Por que todo bandido é pego? Porque ele volta para casa da mãe. Então, eles vão na casa da mãe achá-lo. Porque o laço é aquela que fala, gente, por que vocês estão pegando meu filho? Gente, ele é bom demais, gente. Vocês estão vendo algum problema nele? Olha que menino bonito. É a mãe. Então, volta para a casa da mãe. Então, nós temos que entender que a nossa família é sagrada. Mesmo que ela esteja quebrada, mesmo que ela esteja faltando um tanto de coisa, nós vamos colocar isso diante daquele que restaura todas as coisas. E Deus restaura tudo. E eu digo, tudo. Aquilo que Deus faz, Ele não remenda. Eu nunca vi Jesus remendar nada nesse mundo. Há muitos anos atrás, vai fazer 18 anos atrás, eu estava no meu consultório trabalhando, a médica da minha cidade me ligou e falou, Filó, seu irmão chegou aqui. Meu irmão advogado, estava no fórum trabalhando, seu irmão chegou aqui, e seu irmão está tendo um quadro que eu não estou sabendo, ele está muito confuso. E ele, acho que está tendo uma crise de ansiedade, está muito nervoso. Falei, minha filha, meu irmão é um gentleman. Saiu errado na casa, um fino, menino espetacular. Ele deve ter hipóxia, está faltando oxigenação cerebral nele. Falei com ela, será que ele não está com aneurisma rompendo? Alguma coisa acontecendo? Falei, põe ele, aí tem, cidade do interior, a minha cidade, Oliveira, falei, põe ele na ambulância de CTI, está precisando de ser entubado? Não. Põe ele na ambulância e traz ele para mim, que aqui eu ajeito, resolvo o resto. E aí meu irmão já chegou em coma, e foi para o CTI, e a gente não sabia se era uma encefalite, se era uma meningite herpética, se era uma meningite infecciosa. Ele não tinha febre, ele não tinha nada. Ele foi trabalhar, estava dentro do fórum com o juiz quando ele passou mal. Menina saudável, na época, 30 e poucos anos, esportista. E ele em coma e eu rezando muito, só para variar um tiquinho, né? E aí eu estava rezando, dentro do box dele, eu estava rezando o terço da libertação. Vocês conhecem? Você chama o nome de Jesus mais de 200 vezes, não é? E eu estava lá rezando o terço da libertação. Quando terminei, a técnica de enfermagem falou, Filó, você tem que sair para resolver a questão da ressonância do seu irmão. E eu saí. Quando eu voltei, ela falou, Filó, eu tenho um recado para você. Falei, pois não. O sacerdote que você chamou veio aqui. Falei, sacerdote? É, o sacerdote. Não, mas eu não chamei nenhum sacerdote, tive nem tempo, estava emendada no hospital. Ela falou, eu falei, mas é o capelão do hospital? Não. O sacerdote. Ele deixou o nome? Não. Ele deixou só um recado. O que ele fez? Ele foi em outros boxes? Não. Ele estendeu a mão, rezou e mandou um recado para você. Pois não. O recado é assim. Fala para a acompanhante que estava sentada naquela cadeira que, conforme solicitado, eu vim. Que ela não precisa se preocupar. Quando ela acabou de dar o recado, o meu irmão puxou minha roupa e disse, Filó, onde eu estou? Estou com fome. Falei, está curado. Aí, os médicos que viram o exame dele, ele teve uma dissecção aguda de artéria vertebral. Quem vê o filme, tem um dedo que para no centro respiratório, no bulbo. E aí, o médico falava comigo, Filó, seu irmão vai ter uma sequela de soluço durante 2 anos, sequela disso não sei quantos anos, sequela... um monte de sequela. Sim, senhor. Muito bem. Meu irmão saiu do hospital, sequela 0. E 1 mês depois, eu levei ele para repetir a arteriografia cerebral. E o médico falou comigo assim, Filó, se eu não tivesse feito a primeira e gravado, e feito a segunda agora,
e visto que a artéria dele que foi cometida ficou melhor do que a outra. Eu falei, meu filho, você é um ateu e ainda não entende uma coisa que eu vou te dizer. O que Deus cura, Ele não remenda, porque Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Então, esses laços, a primeira lição de Nazaré é que a família é sagrada. Guarde isso. Jesus, minha família começou meio mais ou menos, porque quando eu casei eu não tinha consciência, Senhor, que eu estava fazendo da igreja, eu fui desfilar. Eu fui desfilar, não sabia o que era sacramento, nem tinha noção, queria um vestido lindo, não prestei atenção em nada, o padre falou, não guardo nada. Sei nem qual foi o evangelho do meu casamento. Estou falando alguma mentira? Não. Rezei para escolher o marido, rezei para escolher a esposa. Imagina, eu falo com a minha residente lá no CTI. Vocês, Filó, vou casar. Falei, já conversaram com Jesus? Assim, pavor de conversar comigo. Falei, vocês conversaram com ele para saber se é a pessoa certa? Aí elas ficam sem cor. Falo, claro que não, né? Porque vocês vão falar, Filó, mas como é que eu vou falar com Jesus? Que ele tem covinha, que ele é lindo, ele é um espetáculo. Falei, vai que tem uma cova mais funda te esperando. Porque só um conhece o coração, e esse é Jesus. Então, quer casar, senta com Jesus, fala, Jesus, presta atenção, senta com ele. Vem cá, senta aqui. Senta aqui. Sabe aquele menino ali, o senhor está vendo? Presta atenção, o senhor está vendo direitinho. O senhor conhece ele. O senhor acha que o coração dele é tão bom quanto a carinha dele? E a mesma coisa o moço, senta e fala, essa mulher vai ser tão boa quanto o rostinho dela. É assim. E se eu vou casar, eu tenho que convidar para a minha festa de casamento Jesus e Maria, senão vai dar errado. Vocês entram sozinhos na casa de vocês, às vezes vai dar certo. Dá não. É louco quem entra sozinho. Eu falo com o pessoal, eu falo com os pais lá no consultório, nunca pergunto quem que eles acreditam. Presta atenção, falo com eles, se vocês não têm uma vida espiritual, não vai dar para celebrar o primeiro ano de vida? Porque no 10º mês, o marido surta, depois do nascimento, o menino quer ir embora. Porque ele quer a vida dele de volta. Não aguenta mais acordar de madrugada e quer ir embora. É assim, eu conheço isso todo dia. Mas por quê? Porque não põe Jesus e Nossa Senhora, porque não reza, porque não fecha a porta do quarto, não se coloca de joelho e fala, obrigado por mais um dia que o Senhor me permitiu viver. Obrigado por essa família, com todos os problemas, Senhor. Sagrada, porque assim o Senhor permite que a gente viva. Quanta coisa nós vamos aprender. Como é que nós não vamos viver em comunidade? Como é que nós vamos viver o evangelho se não tiver uma comunidade que é família? Como é que eu vou aprender a ser o último? Como é que eu vou aprender a lavar os pés? Como é que eu vou aprender a respeitar? Como é que eu vou aprender a perdoar todo dia? Porque casamento perdoa todo dia. Como diz uma cliente minha. Doutora Filó, só sabe por que a gente põe tela na janela? Não é para os meninos não caírem, é para a gente não jogar o marido fora. Então, a gente põe a tela lá dentro, mas reza aqui e conversa com o único que sabe das coisas. O único que sabe das coisas. Mas é preciso ter essa confiança incondicional. Quando eu falo em confiança incondicional no Senhor, é uma confiança incondicional. Há muitos anos atrás, uma residente chegou perto de mim lá no CTI e falou assim, Filó, eu preciso conversar com você. Vão lá no quarto, vão lá no quarto. Falta um mês para o meu casamento, né, Filó? Esse meu vestido já está de tudo pago. Eu estou achando que meu noivo está me traindo. Falei, minha filha, a gente pode achar, mas tem um que sabe. Quem? Jesus, joelha. 1 e 2, 1 mais 1, 2. Vão ajoelhar aqui mesmo. Vocês imaginam quem abre a porta do quarto no CT? Acho que eu sou uma louca, porque qualquer coisa vão rezar. Vão rezar. Ajoelha. Falei, Jesus, o senhor falou que se 2 estão reunidos em seu nome, o senhor está junto, não é assim? Para mim é certo. Então, ele está lá escutando. Jesus, o senhor conhece a Cibele, está para casar. Mas está achando que o noivo trai ela. Mas o Senhor é a única pessoa que não acha que sabe. Então mostra. Mas dê a ela a graça de ver. Porque às vezes ele mostra, a gente não quer ver, tampa os olhos e fala, não é comigo, imagina. Imagina. Isso só é efeito virtual. Mas como Jesus é uma coisa encantadora, apaixonante, a gente fica louca com ele, porque ele é uma coisa única na nossa vida. A tia dela mexe com turismo. Um sábado, seguinte da oração, ela chega no aeroporto internacional de Belo Horizonte, Confins, pequeno, estacionamento louco. Ela estaciona o carro ao lado da caminhonete do noivo da sobrinha, óbvio, você pode ver.
Com tanto lugar para estacionar, estacionou ao lado, ligou para a sobrinha e falou, uai, para onde que seu noivo foi? Por quê? Uai, a caminhonete dele está aqui em Confins. Uai, não, ele está na fazenda com o pai dele. Ó. Primeira dúvida. Ela falou, mas não preocupa não, que eu acho, que eu sou da parte de turismo, espera que eu vou localizar ele. Entrou, e ele estava no Nordeste, e ele tinha uma residente que era do Nordeste, tudo médico. Aí ela falou, falei, não, mas gente, nós temos jeito de descobrir isso tudo, é só ligar no hospital. Liguei no hospital, fulana, as funcionárias, gente, é tudo antigo do hospital, sabe, estou precisando demais de falar com a doutora fulana, tá lá, dá o telefone da casa dela. Deu. Ligou na casa dela lá no Nordeste, a secretária atende. Só quer falar com a doutora fulana, ela saiu com o noivo dela, porque foi comprar umas coisas, que o noivado é hoje. Olha que espetáculo. Aí ela foi buscá-lo no aeroporto, sem ele saber, né? Foi lá na porta do aeroporto esperar ele chegar. Aí rompeu. Mas Jesus, quando mostra, ele mostra tudo. Então, ele parecia Dom Juan de Marco, porque nós descobrimos todo mundo em Belo Horizonte que ele namorava. É uma coisa louca. Aí ela me ligou em prantos. Filó, não dou conta. Dá conta, o que é isso? Você está morrendo, minha filha? O que foi? Filó, eu terminei. Deus seja louvado. Hein? Obrigado, Senhor. Está te livrando, minha filha. Filó, não dou conta. Falei, minha filha, presta atenção. Nesse mundo, a gente só não vive sem Deus. Ele pode levar tudo. Desde que Ele não vá, está tudo certo. Se a gente dá a mão a Ele, deixa o resto ir. A nossa segurança é o nome dEle e Ele. Pronto. E ela trabalhando, chorando, que é a luta. Depois fui vendo que ela foi melhorando a cara, cutuquei Jesus, falei, tem coisa errada. Aí, tudo bem, vamos fingir de morta. Passou um dia, está me rabiando. Falei, fala, o que você quer falar? Pode falar, pode falar. Ô, Filó, você vai ficar muito triste comigo se eu casar com ele? Eu falei, não, minha filha, presta atenção. Deus nos concedeu uma coisa que só alguém que ama como Ele nos concede, chama liberdade. E a gente é livre para ir. Mesmo Ele tendo te mostrado tudo, você me procurou porque achou que Ele te traía. Nós rezamos, o Senhor revelou que te trai. E o homem, quando começa errado, até a fumaça do cigarro dele é errado, até pó, tudo é torto. Mas se você quiser ir, vá. Quem sou eu para te impedir? Eu só te digo que eu e Jesus estamos aqui esperando. Quando o tombo acontecer, nós estamos aqui firmes. Fui no casamento. Falei, não vou ser madrinha, não. Fui no casamento. Quando ela saiu do casamento, ela me abraçava, ela chorava tanto, que eu falei, minha filha, vai ficar mal. Você saindo do casamento, me abraça e chora desse jeito, vai ficar ruim. Mas tudo bem. Casou. 1 ano e 3 meses depois. Ela louca para engravidar, eu falava com ela, antes de engravidar, gente, consagra o útero a Jesus. Ele te fez família. Deixa ele resolver. Deixa ele. Deus sabe de todas as coisas. Ela não engravidava de jeito nenhum. Mas é por causa da fidelidade de Deus, que Ele é docinho demais. Porque poucos dias depois ela descobriu que a amante dele, outra, estava grávida. Aí rompeu. Aí definitivamente fechou o ciclo, né? Depois ela conheceu um homem muito bom na vida dela, outro médico, anulou o casamento dela. Aí eu fui madrinha desse outro casamento, já tem 2 meninos, falei, agora chega, né? Agora está tudo certo, vamos encerrar aqui, vamos rezar e vamos acabar com isso. E agora é um casal que foi, uma família que ela foi feita de novo. Gastou um tempo de deserto, de oração, de joelho, mas foi refeita, porque eu falei com ela, tudo porque você desobedeceu o que Ele te mostrou. A obediência abre portas, a desobediência nos leva onde a gente não deveria ir. Deus não quer o sofrimento dos filhos dele. Mas tem hora que a gente fala, tudo bem, eu só não concordo, mas eu quero. Não falei da outra vez? Mas eu quero, então eu vou. Então a gente precisa entender isto, né? Família é laço, família é sagrado, família a gente está de joelho, família tem um problema, a gente reza. Está escrito na palavra de Deus assim, está feliz? Cante. Está triste? Reza. Não é chorar, não. Reza. Coloca diante dele. Faz, Jesus, aconteceu esse problema. A gente nem precisa explicar muito, porque já sabe o resto. Mas confiar é confiar. Quando eu entrego alguma coisa para Jesus, eu entrego.
E eu falo, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer. Muitas vezes eu entrego até escala de plantão para ele lá do hospital. Eu falo, Jesus, presta atenção. Quantos plantonistas nós precisamos para essa semana, meu filho? Tem dia que eu rezo de madrugada e falo, Jesus, presta atenção. Me ajuda aqui. Nós temos que arrumar alta hoje. Então, está de madrugada ainda, estou rezando. Até eu chegar no CTI, o Senhor já fez muita coisa. Quantos meninos estão na fila que tem que entrar hoje, Senhor? Menino para operar de urgência. Tem aquele fulano que você escutou a história, sabe, ciclano? Me ajuda. Então, já está entregue para o Senhor o problema, então eu vou trabalhar, porque o resto o Senhor faz. E Ele faz. Se a gente não entrar no meio dEle. Se a gente não atrapalhar, porque a gente dá e tira ou dá sugestão. Uai, se eu tenho sugestão, então faz. A gente entrega as coisas para Jesus, fala, olha, você devia fazer assim, 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 uai. Então faz. Por que está entregando para Ele? Entregou para Ele, aí o pessoal fala comigo, Filó, mas depois que entrega, esquece, ué, vai fazer, fala com Ele. Já que o Senhor está cuidando das minhas coisas, agora eu estou por sua conta, fazer o que o Senhor quiser. Nós damos conta disso? Mentira, não damos conta de nada. Sabe por que a gente não entrega? Não, porque a gente não confia. Por que a gente não confia? Porque a gente não conhece. Por que a gente não conhece? Porque a gente não tem tempo para o Senhor. Porque para me conhecer alguém, eu tenho que sentar com ele e falar, vamos conversar? Lembra da história do Pequeno Príncipe? Quem leu o Pequeno Príncipe aqui? Muita gente. Vamos ver se vocês lembram a conversa da raposa. O Pequeno Príncipe chega perto da raposa e fala assim, brinca comigo? A raposa fala assim, não brinco. Uai, pequeno, ou brinca comigo, eu estou sozinho. Ela falou, brinco não. Ô, mãe, brinca? Não brinco. Por quê? Porque você não me cativou. O que é cativar? Ela falou, cativar é assim, você vai ser o único homem, menino, entre todos os homens, e eu serei para você a única raposa entre todas as raposas? Como é que faz isso? Uai, tem que vir todo dia. Todo dia? É, todo dia. E de preferência no mesmo horário. Mesmo horário? É. Se você vier às 4, às 3, eu começo a ser feliz. Mas quando você chegar nos primeiros encontros, você não senta perto de mim, não, você não me conhece. Fica longe de mim. E me olha de lado. Aí depois você chega mais um pouquinho. Depois você chega mais um pouquinho. Chega mais um pouquinho, até que a gente pode se olhar nos olhos. E você ser tudo para mim, eu ser tudo para você. Aí quando você me cativar e eu olhar para o campo de trigo, eu não gosto de trigo, eu não como trigo. Faz diferença para mim. Mas quando o sol bater no trigo e o vento fizer ele balançar e balançar os cabelos dele, eu lembrarei dos seus cabelos louros e sentirei saudade de você. Essa é a nossa história de amor com Deus, né? É o caminho da sedução dele conosco, né? Então, por isso que eu tenho que ter um horário marcado. Eu vou encontrar com o Senhor todos os dias, no mesmo horário. E esse horário, meus queridos irmãos, ele é guardado até com cadeado, com o que vocês quiserem, mas naquele momento eu sou do Senhor e ele é meu, e ponto, e ninguém vai morrer por isso. Mas Deus é tão bom que te permite escolher o horário. Porque se ele marcasse uma hora para cada um, a gente ia morrer e não ia conseguir falar com ele. Tem muita gente no mundo. Então, eu tenho o meu horário, dependendo do horário do meu marido. Eu tenho o meu horário. Que eu falo que ninguém precisa ser igual ao meu, porque o meu tem que ser 4h30 da manhã, quando tem hora. Meu dia tem que ser pela madrugada. Eu tenho que ter tempo de estar eu e ele. Mas acordem naquele horário. Tem dia que eu falo, amigo, puxa meu pé, que a situação hoje está preta, para poder ficar de pé. Mas é assim. É todos os dias. Sim. E meu marido fala, não é possível, hoje é domingo, hoje é feriado. Fala, mas para Jesus não tem domingo nem feriado. Todos os dias é o dia, pode ser o último dia da minha vida. Eu tenho que estar diante dele, primeiro para pedir a bênção dele. Para começar rezando os salmos de louvor, eu tenho que louvar o meu Deus que me criou, que nos criou e que nos fez irmãos. Primeiro ele. Então, entende, que é isso, você vai conhecendo, você vai amando, você vai entendendo que você não vive sem ele, que você não respira sem ele, que tudo a sua vida é graça, que você vive por graça dele, e tudo é graça. Aí você vai entender que a família é sagrada, e ele vai te fazendo entender. E você vai orando pela família e por todos. Ai, como precisamos de fazer isso. Vai chegar agora, daqui a um mês é ano novo. E está na hora de vocês pegarem a agenda, registra o horário. Fala, esse é de Jesus. E não deixe ninguém tirar isso. E vocês verão o crescimento espiritual que vocês farão. Porque se vocês ficam aquilo, ouviu falar. Ouviu falar. Qual a segunda lição que nós tiramos de Nazaré? Nazaré é um lugar de silêncio. Tudo simples, mas precisamos de silêncio. Nós somos um mundo barulhento demais. A gente chega dentro de casa e liga
abençoada da televisão. E aí, além da televisão, tem o iPad, tem o iPhone, tem não sei o quê, é tanta coisa ao mesmo tempo. E, por fim, o povo já está gritando, porque ninguém se escuta. E a gente não conhece mais o valor do silêncio. A gente não consegue mais interiorizar. A gente não consegue mais meditar. A gente não reflete nada. A gente ligou um piloto automático e acha que a nossa vida espiritual também está no automático. Não, filho, eu vou à missa domingo, está ótimo. De vez em quando um grupo de oração. De vez em quando o vizinho chama para rezar um terço, eu não tenho muita desculpa, eu vou. De vez em quando, está chegando Natal, a gente começa a recolher umas roupas, que eu falo que não serve para mais ninguém, a não ser para pano de chão. Ou dá tanta comida para o povo na rua, que eles são internados com diarreia, passando mal. É como se o povo comesse só uma vez por ano, só Natal. Tamanha falta nossa de consciência, que tudo que eu preciso, meu irmão da rua também precisa. Então, nós não entendemos isso ainda. Então, nós precisamos de parar, de fazer silêncio e repetir para o Senhor o que Samuel falou. O que Samuel falou para Jesus? Para Deus Pai. Fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Fala, Senhor. Aí a gente fica um segundo em silêncio, a cabeça está pensando, o que eu vou fazer de almoço, que eu não fiz compra de supermercado, eu não fiz isso. Não temos treino para calar. Não temos treino para silenciar. E precisamos de aprender. E a terceira lição de Nazaré é a lição do trabalho. A casa de Nazaré era a casa do filho do carpinteiro. Então o trabalho, ele é sagrado. Não pelo que ele é em si, mas a liberdade, a beleza do trabalho é para que ele é para quê? Para que fim é o meu trabalho? Isso é que nós temos que pensar. O trabalho é muito mais do que ganhar dinheiro. É para quê? Porque pelo meu trabalho nós podemos servir ao Senhor. É pelo nosso trabalho que nós nos santificamos. Qual a única tristeza que nós deveríamos carregar na vida? A de não sermos santos. Deus falou, anda Abraão na minha presença e seja santo. Nós não temos consciência que andamos na presença de Deus. Então nós levamos 3 mais ou menos. Anda na minha presença e seja santo. Então a santidade é uma vocação que nos foi dada no batismo. Nós escondemos ela porque a gente acha que santo é aquele que está só no altar. E santo é uma coisa triste, pesada, requer sofrimento. A gente imagina que a santidade é viver alegria. Qual tinha que ser a marca nossa de cristão? Alegria. Aquele povo que vive, que não, acredito em Deus, mas quando eu abro a porta, eu vou buscar meus clientes lá fora, e aí, como é que você está? Estou indo, doutor. Vai para onde, meu filho? Arrastando um container nas pernas, vai cadê a alegria, gente? Tudo morto. Porque falta o vinho. Eu falo que vontade de colocar vida na artéria de vocês, e a vida que eu quero colocar, aquilo que Jesus falou, que eu vim pôr fogo nessa terra, como é que eu gostaria que ele estivesse queimando? Eu queria pôr fogo do Espírito em vocês, eu queria queimar vocês todos de amor de Deus, para que vocês pudessem entender a vida que vocês são chamados. Não prenda Deus no ateliê pequeno da sua vida, deixa Deus te levar para onde Ele quiser. Deixa Deus cumprir na sua vida o projeto que Ele tem e que você impede Ele. Porque nós tiramos a liberdade de Deus. Fala, Senhor, tem que ser assim, tem que ser assim. No dia que você fala sim para Deus, igual os santos sacerdotes falaram, deixa Deus levar eles para onde eles quiserem. Porque Deus vira a sua vida do avesso. Deixa Deus fazer, não ponha limite em Deus. Deixa Deus fazer da sua vida aquilo que Ele sonhou. Fala com Ele, Senhor, não permita que essa obra que o Senhor começou fique inacabada. Não permita, Jesus. O Senhor me começou, sonhou comigo, que eu faça cumprir na minha vida até o fim. Tudo até o fim. Que essa obra não fique acabada. Fala isso com Ele. Jesus, eu quero que a minha vida esteja até o fim. Há um trecho que diz assim, que a gente esteja de pé diante do Filho do Homem. Eu fico pensando na hora da minha morte, como é que eu vou ficar de pé diante dEle? Como é que nós vamos estar de pé diante dEle, olhar nos olhos dEle e falar, acho que eu fiz o que o Senhor falou. Eu cumpri, Senhor, sozinha não, pela sua graça. Então, se hoje a vida da gente não tem vinho, a gente não tem alegria de viver, não tem alegria de assumir que somos cristãos, a nossa alegria é esse nome doce que chama Jesus. Tem hora que eu falo com ele, você é tão doce que você mela, tem hora. Tem hora que é melequento. Mela, de tanto amor. Ele é doce, doce, doce.
E nós estamos vivendo, eu falo que a gente está tão perto da fonte para matar a sede, e a gente morre de sede, porque não chegamos na fonte. Então, a nossa vida vai ser transformada, a nossa família vai ser transformada por causa de uma presença que tem que entrar. Se ele não entrar, não haverá milagre. Mas o milagre que eu digo é o milagre do coração. É a transformação do coração. Porque a gente acha que Deus não é capaz de. Ou Ele é capaz de muito mais que. Qual é o limite dele? Nenhum. O que Deus não pode, gente? Qual a única coisa que Deus não pode? Só tem uma coisa que Deus não pode. Quem arrisca? Não, tem outra coisa que Ele não pode. Deixar de amar Ele não pode. Porque Ele é amor. Mas qual a única coisa que Deus não pode fazer? Te obrigar a amá-lo. Porque Ele te deu a liberdade, inclusive, de negá-lo. Isso Ele não pode nos obrigar. E Deus também não quer ninguém escravo para amá-lo. Deus nos fez livres. E não tem nada que une mais do que a liberdade de amar. Eu sou livre, né? Eu amo na minha liberdade. Porque eu te amo mesmo, porque eu te amo tanto que eu fico aqui. Eu te amo tanto que por isso eu vim aqui rezar. Eu te amo tanto que eu preciso me alimentar de você. Eu te amo tanto que estou a seu serviço, Senhor, para sempre, até enquanto eu puder respirar a seu serviço. Mas então entender essas lições, falar, Senhor, que o meu trabalho não seja só para o sustento da minha casa, mas que ele seja um meio da minha santificação. Que no meu trabalho eu possa revelar esse amor que é o Senhor. Que pelo meu trabalho a gente possa fazer o melhor na vida do outro. Seja um bolo que você faz, uma roupa que você lava, alguma coisa que você passa. E eu falo com os médicos, o dia que vocês descobrirem que médico é a extensão da misericórdia de Deus, vocês serão insuportáveis. Porque Deus fará proeza através de vocês. Porque o que Deus pode fazer através de alguém que se coloca à disposição dEle. E que experimenta se colocar à disposição do Senhor. Porque não há ninguém como Ele. E agora, para me encerrar. Vocês estão vivendo muitos tipos de problema com os filhos. Muitos. Todo tipo de problema com os jovens, com os adolescentes. Porque eu acompanho isso muito de perto. Então, eu queria dizer para vocês que família não desiste. E mesmo que alguém diga para você assim, esse menino, o senhor não dá nada na vida, não. Larga ele para lá, que ele não vai dar nada. Existiu uma mulher que escutou isso. Falaram com ela, esse menino seu, perdido, alcoólatra, boêmio, esse homem que gosta da farra, vive com essas prostitutas todas, vai dar gente? O que a gente falaria? Vai dar gente não, hein? Isso é um perdido. Mas essa mãe não escutou. E essa mulher ajoelhou e rezou 20 anos. 20 anos por um filho. E, por fim, ela não falava mais com ele sobre Deus. Mas ela falava com Deus sobre ele. Então, quando seu filho não quiser escutar que você está falando de Deus, vai rezar, vai à missa. Convida Deus para um chá, para um café, para um chimarrão, né? Convida ele para um chimarrão. E fala com ele, Senhor, vamos falar daquele menino que o Senhor me mandou? Porque está me dando muito trabalho. E como o Senhor conhece ele mais do que eu, me dê sabedoria para criá-lo, porque a gente, sem sabedoria de Deus, a gente não cria os filhos. Sem sabedoria de Deus, a gente não mantém um casamento. Sem sabedoria de Deus, a gente não envenena uma sogra. A gente ama a sogra. Mas com a sabedoria do Altíssimo. Então, é só com a sabedoria de Deus que a gente dá conta de cada coisa. Então, essa mulher ficou 20 anos em oração. 20 anos. 20 anos. Mas Deus escutou. Deus ouviu essa mulher. E olhou para o filho dela e apontou o dedo. Você já sabe de quem eu estou falando? Transformou ele, padre, bispo, santo e doutor da igreja. Santo Agostinho. E ela, uma Santa Mônica. Então, não há nada perdido que Deus não restaure. Não há casamento quebrado que Deus não tenha o melhor para dar para vocês. Restaurar o casamento e fazer vocês viver um vinho novo, que a gente celebra a vida e na presença daquele que é o Senhor e autor da vida. Então, coloquem o Senhor na casa de vocês. Coloquem o Senhor diante dos filhos de vocês, diante de qualquer situação que vocês estiverem vivendo, e confiem nele de forma incondicional, porque Ele é Deus, e ninguém pode com Ele.
Ninguém pode com Deus. Quando Ele levanta, e eu falo isso com os pais no CTI, quando Deus se levanta, a gente treme, porque Ele é o poder em pessoa. E Ele faz isso por amor a cada um de nós. Que vocês nunca se esqueçam disso. Deus quer, guarde isso, o melhor para a sua vida. Deus quer ver a sua vida e a vida da sua família florescendo, frutificando, em alegria, celebrando. Se a família não está assim reunida, temos que chamar o autor da vida. Mas chama a mãe, porque a mãe sabe como é que fala para o filho a necessidade que a gente tem. Porque só ela percebe longe o que a gente não consegue perceber. E ele não consegue resistir a um pedido dela. Porque a doçura de uma mãe, né, passou para a doçura do filho. Então, se Nossa Senhora é boa, imagina a bondade de Deus. Se Nossa Senhora é doce, imagina a doçura do nosso Deus. Então, quero me despedir de vocês, né? Agradecer toda a acolhida que tive, tudo que fizeram por mim aqui, pelo meu marido, pela Patrícia. Daqui a pouco eu já estou no aeroporto, voltando. Dizer que foi um prazer imenso estar aqui em Maringá, prazer imenso participar com vocês, ver essas carinhas de vocês. A partir de hoje, vocês fazem parte das minhas orações. E colocarei vocês diante de Jesus todos os dias, podem ter certeza, né? Então, meu muito obrigado. Se for da vontade do Senhor, encontraremos de novo aqui. Se não for da vontade dele, nós encontraremos na casa dele um dia. Para a glória e honra estaremos um dia todos juntos, não é? Que Deus os abençoe. Obrigada. Daquela música que a gente cantou de manhã, Deus é Deus, né? A gente vai cantar assim, ó. Se ela voltar, Ele é Deus, se não voltar... Mas ela vai voltar, não vai? Como diz o padre Ademar, como é que é, padre? Eu acho é pouco. Voz grossa do padre. É pouco. Volta, viu? Uma placa de homenagem para ela. Doutora Filó, médica, amiga da evangelização, parceira do projeto Empreendedores Católicos, para ela voltar. Tá bom? A senhora quer ler o que está escrito? Por favor. Agora que eu tirei os óculos, você manda fazer isso, né? Tá achando que eu tenho 20 anos, né, gente? Olha que bonitinho. Doutora Filó, médica amiga da evangelização. O projeto Empreendedores Católicos agradece a vossa presença no 5º Congresso para Empreendedores Católicos que eles... Desde los momentos en que te vi, supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino.
espejos de mi alma. En tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad. Amor sagrado,